noite a todos, graças a Deus, nós estamos novamente juntos no Grupo Espírita Jean, em São Paulo, capital, zona norte da cidade de São Paulo, no bairro de Santana, coração da zona norte. Nós estamos também transmitindo o nosso encontro desta noite por intermédio da internet. Queremos saudar a todos que estão presencialmente conosco, aqui a Rua Força Pública, número 24, ao lado da estação do metrô Carandiru, zona norte da cidade de São Paulo. Eu quero, nesse instante, agradecer nos trabalhos técnicos Fábio Roberto Parreira, a todos os companheiros da casa que estão aqui conosco, que sejamos todos envolvidos nestas boas vibrações que estão presentes neste ambiente. Sempre lembrando as palavras de Jesus, que estão em Mateus, 18º capítulo, 20º versículo. Quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, aí eu estarei. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, no Espiritismo, com Allan Kardec, conforme a questão 625 do referido livro, é espírito puro, nosso modelo e guia. Não para ser adorado, mas para ser seguido. E para ser seguido, como nós vamos seguir a Jesus? Vamos seguir a Jesus levando em consideração os seus ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É nessa paz, é nessa luz, nós queremos fazer um convite muito especial. Quer ser voluntário, trabalhar uma vez por semana, 3 horas por semana, fazendo o que? Tudo, pintando, bordando também, se for o caso, pintando, limpando, lavando, atendendo a porta, separando as doações, fazendo aí a triagem das doações, fazendo de tudo, o café também, não é, Daniel? Tem que fazer o café. Pois é, precisamos de voluntários para trabalhar sábados das 14 às 17 horas. Nossa, que horário de trabalho pesado, né? Isso parece semana dinamarquesa, diária de trabalho dos países aí em grande evolução. Mas é Brasil mesmo. Trabalho voluntário sábado das 14 às 17. Se você estiver disposto, venha neste sábado, chegue um pouquinho antes das 14, que às 2 da tarde nós fazemos aqui a nossa prece, a nossa oração. Todos serão bem-vindos. Trabalho é o que não falta, graças a Deus. Um convite especial também, Evangelho no Lar, sábado 18 horas, por intermédio da internet. Ah, mas como é que eu faço? É fácil. O nosso grupo Amigos do Jean, no WhatsApp, aparece ali 10 minutinhos antes, aparece no grupo WhatsApp, Amigos do Jean, aparece o link, só clicar e entrar. Para fazer parte do grupo, o nosso grupo do WhatsApp, Amigos do Jean, basta procurar a Dona Elaine, basta procurar o Daniel, basta procurar a Mary e pedir. A gente anota direitinho e inclui a quem solicitar no nosso grupo, tá bom? E não só para entrar no Evangelho no Lar, mas para receber também as gravações, as palestras, os pensamentos, os avisos, as atividades da casa, enfim, tudo o que se refere ao Grupo Espírita Jean é divulgado neste grupo do WhatsApp, Grupo Amigos do Jean, que é reservado apenas e tão somente para os amigos frequentadores da casa. Não é público colocado, não, é reservado. É para aqueles que estão numa sintonia diferente, mais próxima de nós. Bom, nós já demos os avisos. Eu peço a todos, nesta noite de psicografia, manterem os aparelhos telefônicos desligados. Vamos nos ligar em Jesus. E vamos então, nesse instante, por gentileza, apaga a luz do lado. Nós vamos para aquele momento em que nós vamos sentindo a presença dos espíritos benfeitores que estão entre nós. Vamos nos entregando docemente a estas boas vibrações que irão nos auxiliar nas questões que envolvem a nossa saúde física e espiritual.
E é nessa paz, é nessa luz, nós mentalizamos a figura do nosso meigo e amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme suas palavras, aqui reunidos em seu nome, em espírito, Ele está junto de nós. Nós vamos convidando nesse instante para abrir em prece a nossa reunião, a nossa irmã Mary Cristina, que faz parte do nosso Colégio de Médiuns. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e a seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessários. Se nesta reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não do bem, abre-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Antes de passar a palavra para o nosso companheiro Daniel Tessaroto, que dará voz ao espírito Dr. André Luiz, lendo mais um capítulo do nosso livro de preparação, Sinal Verde, de autoria do Dr. André Luiz, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, publicação da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais. Eu gostaria, nesse momento, dizer que por todo o Brasil, neste mês de agosto, por todo o Brasil, comemora-se o aniversário do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que veio ao mundo, mais uma vez, reencarnou entre nós, no ano de 1831, no dia 29 de agosto, no Ceará. Por toda parte se celebra, não com a intenção de adorar, não é isso, não é culto ao personalismo, não. É justamente da parte daqueles que são espíritas, o que se pretende homenagear aquele que serve como referência. Então, daqui a pouquinho, eu vou passar a palavra para a Egli, que vai fazer a palestra da noite de hoje, e eu quero me associar a todos os companheiros de todas as casas espíritas do Brasil,
que estão aí em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. E essa homenagem da nossa noite de hoje é bastante singela, porque a nossa casa, é bom que se diga, ela foi fundada sob a inspiração direta do Dr. Bezerra de Menezes, e que nos assegurou que não nos faltariam recursos materiais e espirituais para prosseguir. Isso aqui há 30 anos atrás. É a história comprida que fica para o dia do nosso aniversário, dia 7 de dezembro próximo. Então fica aqui assinalando aqui a nossa gratidão ao mentor amado e a nossa homenagem que se fará logo a seguir. Mas agora eu convido o nosso companheiro, Daniel Tessarotto, para dar voz ao espírito Dr. André Luiz. Boa noite a todos. 21º capítulo, Assuntos de Tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, ninguém prospera, ninguém melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade, pode claramente matricular-se em qualquer escola, a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupação, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões, é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. A seguir, a palestra Dr. Bezerra de Menezes. E para dar continuidade, Afonso Moreira Júnior, fundador do Grupo Espírita Jean. Muito obrigado, Daniel. Bom, me cabe aqui trazer aqui à tribuna a nossa irmã Egli Henrique, que ela faz parte do Colégio de Médiuns da nossa casa, trabalhadora dedicada, é professora pedagoga, ela é estudiosa do Espiritismo e conhece bastante a biografia do Dr. Bezerra de Menezes. Mas no espaço que nós temos aqui não há como colocar todo esse conhecimento. Mas o que ela vai fazer, e que ela se prontificou a fazer na noite de hoje, em nome de todos nós, é uma homenagem sentida ao mentor amado, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que esteve entre nós nesta última encarnação, espírito completista, de 1831 a 1900. Egli Henrique. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça. É sempre uma alegria muito grande nós falarmos do Dr. Bezerra e uma emoção muito grande, porque estamos diante de um espírito de escola. O que é isso? É aquele espírito que viveu o Evangelho em toda a sua grandeza, em toda a sua humildade, e que nos seus atos diários, cotidianos, ensinou a todos nós, todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver, de conhecer o Dr. Bezerra, numa época de grandes desafios. Os anos de 1831 a 1900 não foram anos tão fáceis como não estão sendo os anos atuais que estamos enfrentando. E, no entanto, nós recebemos este espírito. Nasceu aqui em terras brasileiras e veio deixar um legado.
Isso é importante nós pensarmos, né? Qual é o legado que nós estamos deixando? Nós já pensamos sobre isso? Qual é o legado? O que é que nós estamos deixando na Terra para aqueles que convivem conosco? Como seremos lembrados? Como aquelas pessoas pacientes, aquelas pessoas dedicadas, amorosas, que se esforçaram para vencer suas próprias lutas, ou seremos lembrados como alguém que gosta de arrumar confusão, alguém que não é irmão do semelhante, alguém que critica, enfim, que comete atos que não são respeitáveis, não são dignos. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque nós estamos diante de uma grande personalidade. Esta casa, como o Afonso disse, foi inspirada pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes. Pelo país afora, pelo Brasil afora, esse espírito é patrono, é padrinho de inúmeras casas e socorre até hoje todos nós que precisamos. Muitas vezes ele desenvolve no mundo espiritual assistência fraterna a quem não é espírita. Porque não é ser ou não espírita, é ser bom, é precisar de auxílio. E o doutor Bezerra de Menezes entendeu que tem que ampliar a fraternidade para todos, independente da religião que professem, do time de futebol que gostem. Todos nós, em algum momento, sofremos, em algum momento precisamos de auxílio e temos, na figura desse espírito, alguém profundamente gentil, profundamente amoroso, que acolhe as nossas dores. E por que ele é assim? Porque sofreu, gente. Só entende a dor do outro quem sentiu na pele. Como pai, teve desafios com os filhos. Chorou a dor dos filhos. Então, entende a dor dos pais, entende a dor das mães. Como esposo, viveu as dificuldades próprias dos relacionamentos, do casamento, com todas as suas dificuldades. Então, entende os esposos, entende os cônjuges. Como filho, atravessou também dificuldades. Como estudante, como pessoa comum como nós, vivenciou uma série de desafios. E porque vivenciou isso, aprendeu na dor a trabalhar com o amor. É esse o maior exemplo que ele traz para nós. Quem é esta personalidade? Nós sempre temos pessoas novas que talvez não tenham conhecido exatamente esse espírito que os espíritas já mais habituados conhecem. Né? Nasceu em 1831, numa época bem desafiadora para o Brasil, desencarnou em 1900 e viveu nesse período. Primeiramente era católico, conheceu, aprendeu a desenvolver a sua fé dentro do catolicismo e era fiel servidor de Jesus quando professava a fé católica. Tinha um carinho muito especial por Nossa Senhora e depositava nela toda a sua confiança. Foi médico, nasceu no Ceará, vem para o Rio de Janeiro, estuda medicina, domina os conhecimentos que precisa, passa a atuar como médico. Também teve uma passagem como político. Isso é extremamente interessante. Nós que estamos numa época tão desafiadora com os nossos irmãos que abraçaram as causas políticas, nós tivemos na figura de Dr. Bezerra de Menezes, na época o cargo equivalia a ser prefeito do Rio de Janeiro. Em outros mandatos foi o que poderíamos chamar de vereador e deputado. Esses nomes foram se alterando no curso da história. E deixou ali também uma marca de honestidade, de respeito, de integridade. Dr. Bezerra de Menezes é reconhecido e conhecido como um dos maiores diretores que a Federação Espírita Brasileira teve, e nós sabemos que foi um dos únicos, se não o único, a ser recebido por Jesus após o seu desencarne. Isso não é qualquer coisa, gente. Um trabalhador da primeira e da última hora. E está conosco até hoje.
na doutrina espírita, no espiritismo, atuou em diversas áreas. Ele, como cientista, médico, une os conceitos de ciência com a espiritualidade, escreve uma obra importantíssima, Loucura sob Novo Prisma, um dos primeiros a tratar de saúde mental com um enfoque diferente. Hoje, saúde mental está na base de todas as conversas, pessoas precisando de auxílio para lidar com os seus pensamentos, com as suas emoções. Dr. Bezerra de Menezes, nos idos dos anos 1800, já sinalizava isso e trazia um enfoque importantíssimo. Obsessão. A base de muitos problemas de saúde mental está na obsessão. Espíritos que nos obsidiam. Ele passou com um filho essa experiência. Daí a origem do livro. Então, uma pessoa experimentada nas mais variadas dores. E humano, como eu, como você, como todos nós. Humano acima de tudo. Aquela pessoa que se sensibilizava pela dor do outro, que tirava de si, que tirava mesmo, gente. Nós temos Ramiro Gama, que conta em seu livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, vários episódios em que o Dr. Bezerra retirava dele, do alimento que ele tinha, do dinheiro que ele tinha, da roupa que ele tinha, para ofertar ao semelhante. Era comum a esposa conversar com o farmacêutico onde ele trabalhava, havia uma farmácia, o consultório era na parte de cima, e eles tinham uma parceria de trabalho. E a esposa e o farmacêutico é que iam controlando os recursos que entravam, porque todos aqueles que passavam, vamos imaginar, gente, o sonho de todos nós que precisamos de um atendimento de saúde à excelência, todos aqueles que passavam, que não detinham recursos, saía com medicamento dado pelo Dr. Bezerra. Passava por necessidades, mas beneficiava aquele que saía, a mãe, o lavrador, o pai de família que não tinha condição de comprar o remédio, era atendido pelo Dr. Bezerra e saía com a medicação. Então, a esposa e o amigo farmacêutico aqui vendo se na urna destinada a receber o pagamento das consultas ainda haviam fundos, porque eles também precisavam arcar com as suas despesas. Então, você imagina o que é estar diante de um espírito desse, de uma pessoa dessa. Você vai a uma consulta médica e ele não olha só para você como uma pessoa doente. Ele olha para a sua alma. Ele entende a sua dor. Quantas pessoas, só no contato da palavra dele, tinham tanta fé nele que saíam dali melhores. E nós estamos vivendo tempos onde nós estamos perdendo a fé nas instituições, na saúde pública, nas nossas lideranças políticas. E o Dr. Bezerra vem nos convidar a acender a fé, a esperança dentro de nós, a não termos medo de olhar para o nosso semelhante que sofre tanto quanto nós, às vezes até mais, e de estendermos a mão, seja para o recurso material, seja para ajudar com o recurso espiritual, a palavra amiga, a presença, o acolhimento. Então nós temos na figura do Dr. Bezerra essa pessoa, esse irmão, esse espírito que entra onde for necessário, seja no casebre mais humilde, espalhado pelo Brasil, localidades que nós possivelmente nem conhecemos no país. Ele está presente. Muitas histórias são contadas, né? E esse espírito recebeu ajuda para ajudar. Olha que interessante. Nós geralmente pedimos ajuda para resolver os nossos problemas. O Dr. Bezerra de Menezes recebeu ajuda espiritual da equipe espiritual que o assistia para que ele pudesse melhor ajudar as pessoas. Era isso que ele pedia. Há uma diferença entre os nossos pedidos e o que ele pedia. E um dos casos, é muito comum essa história, as pessoas conhecem, quando ele jovem ainda precisava
de recursos, né, para arcar com as suas despesas, e ele oferece aulas particulares. E acreditem, gente, chegou aquela pessoa para ter aulas com ele em matemática. Quem não gosta de matemática sabe o que ele deve ter passado, porque ele também não gostava. E ele teve que se debruçar por dias sobre livros de matemática para dominar o conceito e poder auxiliar, porque o jovem apareceu à sua porta, entregou uma quantia, contratou as aulas porque queria garantir, foi embora e olha, está aqui, venho no dia combinado. E ele passou dias estudando. No dia certo, o rapaz não veio, nunca apareceu, ele usou os recursos e anos mais tarde, já trabalhando, né, nos centros espíritas, numa sessão de desobsessão, ele recebe uma comunicação em que um benfeitor diz, né, que mesmo quando há necessidade, né, dos recursos aparecerem, esses recursos foram levados ao Dr. Bezerra na figura de um jovem estudante. E aí ele entende, ele tem a revelação de que aquele jovem estudante simplesmente foi alguém enviado até ali pela equipe espiritual para prover-lhe os recursos. Então, nós que precisamos ter recursos providos e não sabemos de onde tirar, acreditem, gente, nós recebemos os recursos. Se o nosso propósito no bem é este, nós estamos com uma situação para pagar uma dívida e precisamos resolver e não sabemos de onde vem o recurso, se estamos no propósito do bem, o Senhor providencia e manda até nós o recurso que nós necessitamos. Aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. Então acontece conosco também, desde que mobilizemos a nossa fé, a nossa entrega, como ele fez tantas vezes. Ao desencarnar, conta a história no Espiritismo que centenas de pessoas visitaram o leito de Dr. Bezerra de Menezes. Pessoas das mais variadas profissões e recursos financeiros à época, gratos pelo atendimento que recebeu de Dr. Bezerra de Menezes. Pessoas muito simples. À época era muito comum você presentear as pessoas com galinhas, patos, alimentos dessa forma, ovos. E essas pessoas chegavam e deixavam para a família esses animais, esses alimentos, colocavam moedinhas ali embaixo do travesseiro do Dr. Bezerra, porque era a forma que elas tinham para agradecer o benefício que aquele homem fez. Centenas de pessoas fizeram isso. Mas o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou. O que nos chama a atenção no seu desencarne é quando ele acorda, porque foi exatamente isso. Ele dormiu e acordou. Quantos de nós será que vai conseguir fazer isso, gente? Esse homem era um homem lúcido espiritualmente. Ele era lúcido espiritualmente. Então ele ouve, Bezerra, vem. E ele levanta e acorda e sabe que está no mundo espiritual. Passado um certo tempo, muito emocionado ele fica, evidentemente, com as homenagens que recebera e que achava que não merecia, não precisava de todas essas homenagens. E é Chico Xavier quem nos conta isso, graças a Deus, esse médium maravilhoso que pôde narrar tantas experiências, né? Ele recebe o convite de ninguém mais, ninguém menos que Nossa Senhora, que diz a ele, por intermédio de um espírito extremamente bondoso, evoluído, que trabalha na falange de Nossa Senhora, Celina se aproxima dele e diz que ele foi convidado, ele não precisava mais estar na Terra. Nós estamos tão desesperados para sair do Brasil e da Terra, e querendo ir para outros mundos, e ele recebe esse convite, porque foi um espírito que completou a sua encarnação, porque viveu a fidelidade a Deus, a fidelidade a Jesus e o amor ao próximo, à excelência. Então ele recebe o convite, você pode ingressar em mundos superiores a este. Você tem passe livre para ir.
E ele fica extremamente emocionado. Quem não ficaria, não é mesmo? Se olhar, dizer assim, que eu não preciso mais voltar para cá. Não, não precisa mais voltar para este lugar de dor, de sofrimento. Você não precisa. Você conseguiu alçar voos maiores. E ele, muito sensibilizado, agradece e pede permissão. Olha, o espírito elevado é diferente de nós, né? Então ele pede permissão para que Maria Santíssima o autorizasse a permanecer na terra enquanto houvesse um sofredor. Nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas e aproximadamente 21 desencarnados. Esta é uma terra de sofrimento. E ele só quer sair daqui quando todos deixarem de sofrer. Este é o espírito Bezerra de Menezes, que não quer ir para um mundo feliz porque eu, vocês e todos nós que estamos neste mundo sofremos. E precisamos de ajuda. Precisamos superar as nossas dores. Precisamos compreender por que estamos aqui. Precisamos ter esperança de dias melhores. E é por isso que ele permanece na Terra. Ele não quer ir embora da Terra. Então, que nós também possamos não querer ir embora da Terra enquanto não aprendermos a amar o suficiente para transformar a nossa vida e colaborar na transformação da vida daqueles que estão caminhando ao nosso lado. Que Jesus nos inspire, que Dr. Bezerra de Menezes esteja conosco, segurando nas nossas mãos, com a permissão de Jesus, para que possamos seguir mais confiantes e mais firmes. Graças a Deus. Nós vamos a seguir para aquele momento de caridade. Caridade que não exige o desembolso de nenhum centavo da nossa conta bancária, da bolsa, do bolso, da aplicação, mas que pede abrir o nosso coração em boas vibrações. Nós vamos, nesse instante, aqueles que desejarem participar desta doação de amor por intermédio do pensamento. Pensamento é onda eletromagnética que vai pelo espaço na direção do seu objetivo. Nós vamos, pelo poder do pensamento positivo, otimista, mentalizar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos, nesse instante, acompanhar nosso irmão Flávio, que vai nos conduzir neste roteiro de vibrações inspiradas no amor de Jesus. Com pensamento elevado a Deus, nosso Pai, confiantes em Jesus, vibremos. Vibremos pelos dirigentes de todos os países, em especial por aqueles que se encontram em conflito. Vibrações pelos nossos governantes. Vibrações pelos doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos presidiários e pelos espíritos que ainda se consideram prisioneiros da extinta casa de detenção do Carandiru. Hoje, graças a Deus, Parque da Juventude, Parque Dom Paulo Evaristo Arnes. Vibrações pelas crianças e idosos
abandonados, pelos moradores em situação de rua. Vibremos pelos jovens transviados e vibremos por aqueles que se encontram diante de provas dolorosas. Vibrações pelos religiosos, pelo diálogo interreligioso. Vamos vibrando pelos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho e de estudo. E vibremos por nossos familiares, por nossos entes queridos. Vibrações por aqueles que se consideram nossos inimigos. Vibrações pelos alunos, assistidos, frequentadores e voluntários, médiuns, dirigentes e amigos do Grupo Espírita Jean. Vibrações por aqueles cujos nomes estão assinalados nos pedidos colocados em nossa urna de vibrações. E vibrações pelos desencarnados durante a pandemia. E vibrações por aqueles que levam adiante a divulgação do Espiritismo com Allan Kardec. E agradecemos aos espíritos benfeitores por acrescentarem à nossa água os fluidos que mais necessitamos. Nós queremos nesse instante, ainda em vibrações, envolver em nossas melhores vibrações o nosso irmão Eric Vinícius da Silva. Eric Vinícius da Silva desencarnado. Que ele possa receber nesse instante as nossas melhores vibrações. Vibrações pela saúde física e espiritual de Orlando Moreira da Silva. É nessa paz, é nessa luz que nós vamos nesse instante, agradecendo aos benfeitores que aqui se encontram em oração. Vamos acompanhar pelo pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis, Senhor, que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, nós encerramos aqui a nossa transmissão, a gravação da nossa reunião da noite de hoje, lembrando a todos a necessidade do silêncio da oração, manter os aparelhos telefônicos desligados.
Nós vamos iniciar os trabalhos de psicografia aqui nesse ambiente onde nós nos encontramos, ao lado das nossas águas que estão recebendo as energias do mundo espiritual, por benefício que nos é concedido pelo mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes. Estaremos aqui ao lado da tribuna na psicografia. Pedimos a todos que fiquem à vontade para se levantar, se for o caso. A nossa lanchonete continua ofertando o lanche comunitário, a livraria continua aberta, ler faz bem à alma, e nós seremos chamados para receber a assistência no primeiro andar da casa. Primeiro, os jovenzinhos, as nossas crianças, a juventude, em seguida as senhoras e senhoritas, e enfim, finalmente seremos nós atendidos. As psicografias, mensagens que forem recebidas nesta singela reunião, que é promovida a exemplo daquelas que Francisco Cândido Xavier promovia em sua casa, Grupo Espírita da Prece, na Comunhão Espírita Cristã, no lar, na primeira casa espírita fundada por ele e pelo seu irmão José, aquela simplicidade. Nós vamos estar aqui sentados, já temos a lista dos interessados que se interessaram pelo trabalho de psicografia, e o médium vai, por intermédio da inspiração, por intermédio da assessoria espiritual, vai buscar naquela relação os nomes que estejam nesta noite eventualmente mais necessitados de uma mensagem espiritual. Contamos aqui com a oração de todos, silêncio da oração, muito importante numa sessão pública de Espiritismo. Até já, e eu me despeço daqueles que nos acompanharam até esse instante por intermédio da internet.